Bom dia, YouTube! Sejam bem-vindos à semana 2 do nosso Road to Chicago. No vídeo passado eu esqueci de colocar o meu microfone, mas eu não vou esquecer mais, prometo, para o áudio não ficar ruim. Então é isso, na verdade agora são 8h07 da manhã de uma segunda-feira, do dia 30 de junho. Eu não ia começar esse vlog hoje, confesso pra vocês, eu ia começar ele amanhã, mas resolvi começar hoje, então vamos fazer um vlog dessa semana toda pro próximo vídeo. Bora comigo. Deixa eu começar contando pra vocês que cada semana por aqui é uma semana. Como vocês sabem, já falei aqui, né, eu sou nutricionista, então eu atendo em consultório e eu tenho um trabalho mais fixo, digamos assim, alguns dias à tarde. Então, cada semana é uma semana, cada semana eu adequo a rotina de um jeito. Hoje, em específico, eu tenho uma palestra para fazer em uma empresa sobre alimentação e saúde mental. Vou levar vocês comigo também. Mas, principalmente, os treinos aqui sempre acontecem de manhã. Então, de manhã eu sempre treino, já desço com a Cleo aqui, organizo toda a rotina e aí eu emendo o dia. São raríssimas as vezes que eu treino de noite, porque confesso pra vocês que eu não gosto. Então, agora, 8h08, vou descer com a pequenininha que tá aqui do meu lado me olhando. Bom, gente, vamos lá. Tava aqui agora dando uma geral nessa pia. Agora são 8h37 e agora eu vou fazer o meu café da manhã. Inclusive, eu vou entender junto com vocês o que vocês gostam de olhar aqui, de acompanhar aqui, tá? Porque me parece que nada é interessante por enquanto. Mas enfim, hoje é um dia que eu tenho 2 treinos bem leves, que eu já fiz, né, como falei pra vocês antes. Então foi uma bicicleta, 60 minutos de rodagem e uma musculação bem levinha, que deu 33 minutos, se eu não me engano. Então, de membros inferiores. Então, nestes dias que eu tenho uma intensidade menor de treino, o consumo do carboidrato também é menor, tá? Então, isso é uma estratégia, inclusive, que eu sempre aplico com os meus pacientes, que é de consumir menos carboidrato quando a intensidade do treino é menor. E isso faz total diferença, principalmente no início do ciclo do treinamento. Porque aí a gente consegue fazer os ajustes gerais primeiro. Então, por exemplo, agora que é início do ciclo para maratona, eu quero ainda fazer alguns ajustes de peso, então de composição corporal, do qual a gente não mexe mais perto da prova. Então agora é a hora da gente cuidar esses detalhes para ajustar o que precisa ajustar de composição corporal, para depois a gente focar só em performance. Então eu vou fazer aqui agora o meu café da manhã, depois eu vou mostrar para vocês. E é isso, temos muito pela frente no dia de hoje. Eu percebi que eu não estava enxergando tão bem, que eu estava forçando meu olho e, claro, falta do óculos. Então agora eu já busquei meu óculos, vamos lá. Vamos dar continuidade ao café da manhã. 2 alimentos que eu não abro mão jamais. Chia, que inclusive a minha tá no finzinho, e aveia. Então isso aqui é todo santo dia. Aveia e chia não tem como ficar sem. Eu como a mesma coisa há tanto tempo que eu já decorei as quantidades. Então, sim, eu sempre sugiro pesar no início, mas eu já decorei as quantidades do que eu como. Então é isso. Tirei vocês do outro ângulo porque eu acho que aqui tá melhor a luz. Mas então, vamos lá. Já tô aqui com o meu café pronto, café da manhã pronto, que eu tava mostrando pra vocês. Então, banana com chia e aveia, uma fatia de queijo e 2 ovos. Mas além da comida, todos os dias de manhã eu tomo os meus suplementos, né? Obviamente. Então, o que temos aqui? Creatina, nada mais do que vida real, com um negócio porque eu estraguei o Ziploc. Então, creatina. Um suplemento de vitamina B12 que eu mesma mando manipular pra mim, uma quantidade que é mais efetiva, que eu acompanho nos meus exames. E eu tô tomando esse suplemento aqui da BioHelp, que inclusive é uma marca que eu ajudei a formular todos os compostos, não sozinha, obviamente, com todo mundo, com todas as pessoas que trabalham, mas enfim, esse suplemento aqui é perfeito, ele é excelente pra imunidade, ele tem diversos compostos aqui. Simplesmente meu celular terminou a bateria antes quando eu tava falando deste suplemento, então voltei. Esse suplemento aqui é surreal, ele é muito, muito, muito bom pra imunidade mesmo.
Ele tem diversos compostos que são compostos antioxidantes e para imunidade, e o principal deles é a beta-glucana de levedura. A beta-glucana é um composto que inclusive tem na aveia, então é muito, muito interessante. É uma beta-glucana de Wellmune, que a gente chama, é a patente. Recomendo fortemente. E agora, gente, tô por cá, tomando um café, resolvendo coisas de consultório, respondendo paciente, agilizando algumas coisas aqui. Opa! E finalizando a palestra que eu vou dar mais tarde. Então, agora é a hora de concentração. Oiê! Voltei! Cheguei, agora são 18h55. No fim das contas, queria mostrar pra vocês a palestra que eu dei de tarde, mas não deu. Era uma equipe bem pequenininha, de 15 pessoas. Era uma palestra para líderes, pra gente falar um pouquinho sobre nutrição e saúde mental. E aí não deu pra mostrar pra vocês. Mas enfim, foi ótimo, foi super legal. E agora eu cheguei em casa e tem alguém que simplesmente já tá me esperando. E é isso, gente. Segunda-feira, chegando ao fim por aqui. E aí, tá simplesmente, assim, impossível sobreviver nesse lugar. Alexa, qual é a temperatura? No momento, está fazendo 8 graus Celsius. À noite, a mínima... Gente, 8 graus. Simplesmente 8 graus. É isso. Bora descer aqui com a pequenininha. É isso, gente. Fim de segunda-feira por aqui. Agora são 9h05 exatamente. E é isso. Vamos dormir, porque amanhã tem mais. Até amanhã. Bom dia. Gente do céu. Simplesmente 2 graus. Eu tô aqui toda pronta, tomando meu pré-treino, e eu não tenho coragem de tirar esse roupão. Meu Deus. Hoje eu tenho um treino de corrida, de tiro, um intervalado, na verdade. Eu vou fazer na esteira, obviamente. Então, tô aqui tomando meu pré-treino, que é suco de laranja e café. E olha, é aqui que eu me refiro, que tem que querer muito mesmo. Tá simplesmente 2 graus, cara. E não estamos na Europa, tá? E o pior, amanhã é pra fazer 0 graus às 5 horas da manhã. 0 graus. Tenha dó. Bora botar o tênis e partir pra academia. Deixa eu conversar com vocês enquanto eu coloco meu tênis e explicar que agora, nesse período de base do treinamento, nossa, tá simplesmente um breu, né? Mas enfim. Nesse período de base do treinamento, eu tô focada em melhorar um pouco a composição corporal. Então, agora ainda não é foco em performance, e sim foco em melhorar um pouquinho a composição corporal. Eu tenho que diminuir em torno de 1,5 kg a 2. Então, eu tô focada nisso. Por isso que aqui ainda cabe fazer alguns treinos em jejum, a depender do treino, ou com um pouco menos de carboidrato. Como é o caso de agora, de hoje, que eu tomei só um suco, então é uma quantidade de carboidrato meio baixa até, que eu não preciso complementar com outra coisa. Mas isso vai ir mudando ao longo do ciclo. Então, tudo vai acompanhando a fase do treinamento. Mas é isso, gente. Vamos lá. Pronta. Bora. Voltei, gente. Acabou o treino. São 7h25. 4 graus. 2 graus a mais. Mas eu preciso desabafar. Simplesmente, todas as esteiras da academia resolveram que elas iriam parar no meio hoje. E que elas não ultrapassam uma velocidade X lá. Cara,
Eu não sei porque eu fiquei tão abalada, tá? Ai, é verdade. É que isso me deixou um pouquinho de mau humor. Com certeza isso tem a ver também com o meu período do meu ciclo menstrual. Mas posso falar, fiquei meio chateada mesmo. Porque eu tinha um treino de estímulo, então eu tinha que aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Toda vez que eu aumentava, ela parava. E aí simplesmente eu tava dando uma passada bem larga. Ui, peraí. Simplesmente eu tava dando uma passada bem larga e a esteira parava. Então eu meio que. Cara, assim, pra virar um pé era rapidinho, sabe? Então eu fiquei meio chateada. Mas enfim, eu consegui arrumar uma esteira lá do cantão, assim, que tava meio funcionando. E é isso. Fiz o treino. Deu certo, no fim das contas. Mas preciso de outra academia. Fato. Mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Ai, gente, eu sou muito chatinha, sou muito cri-crisenta, assim, quando eu me coloco. Opa! Quando eu me proponho a fazer algo, quando algo tá estipulado pra fazer assim, eu vou fazer assim. Então, quando acontece essas coisas, eu fico meio chateada. Mas tudo bem. Como não se vive só de treino, agora a gente vai voltar, se arrumar e trabalhar. E é isto. E aí, gente, boa noite! Tudo bem? Cheguei agora, na verdade faz um pouco aqui em casa, do trabalho. Hoje eu tinha um dia presencial, então agora são 7h30 e eu estou aqui na minha cozinha fazendo o que deve ser feito, que é janta, que eu tô morrendo de fome. Então vou levar vocês pra cozinharem comigo. Ai, passou um pouco meu mau humor de manhã, tá, gente? Glória a Deus, porque eu sempre digo, a gente não consegue mudar o que acontece, mas a gente consegue mudar como a gente se sente com o que acontece, o que a gente faz com isso. Não romantizemos isso também, né? Tem vezes que a gente quer explodir, é isso mesmo e nada resolve. Mas agora eu fiquei de boa. Depois eu entendi que tá tudo certo, tá tudo bem, era só um caos de 4 graus às 7 horas da manhã. Então é isso. Tô aqui fazendo agora minha janta. Alexa, qual é a temperatura? No momento, está fazendo 6 graus Celsius. 6 graus. A mínima será de 0 grau. 0 graus. Então, assim, temos 6 graus agora, não passou disso, ficou de 7 a 9 no máximo hoje o dia todo. É isso, gente, é o que temos. Vou falar um pouquinho então sobre nutrição aqui agora, sobre comida. Sempre falo isso para os pacientes. E eu também sou assim, né, gente, porque somos seres humanos. Chega esse horário, a gente chega em casa com 6 graus, qual que é a probabilidade, a vontade de fazer um negócio para comer? É 0, né? Mas a gente precisa ter um pouquinho de pé no chão agora, nessa época, parar, concentrar, focar e pensar no que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo o que tá fazendo. Então, eu tenho 0 essa mentalidade de restrição. Todo mundo que me conhece sabe, meus pacientes sabem. O Lucas tá chegando, quer ver? Ele vai dar de cara com essa câmera. Então, eu tenho 0 essa mentalidade de restrição, mas a gente precisa entender o que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo o que tá fazendo. E agora não é a hora da gente também ficar se enlouquecendo, porque como eu falei pra vocês de manhã, a ideia agora é diminuir um pouco a questão de peso, de gordura, né? Melhorar um pouquinho a questão da composição corporal. Então, faremos janta. Mesmo no frio, nós faremos janta. Na verdade, eu tenho muitas coisas prontas e eu só vou... A vida é essa agora. Chegar em casa e ter uma câmera filmando. Então, é isso, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho praticamente tudo pronto. Eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho proteína texturizada de soja, que é a base da minha alimentação a semana inteira. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um purezinho de moranga e vou fazer... E eu tenho brócolis pronto também. Então, eu vou mostrar isso aqui pra vocês agora. Já vou começar dando uma dica, tá? Pro purê de moranga. O que eu vou usar? Moranga apenas. E eu vou colocar um pouquinho de queijo gorgonzola pra dar um sabor. Mas essa daqui é a grande dica, olha só. Eu tenho aqui moranga cabotiá. Então essa moranga aqui eu já comprei, piquei ela, cortei toda e deixei toda ela picadinha já dentro de um saquinho. Então toda vez que eu quiser fazer um creme ou um purê, enfim, eu só tiro ela do freezer e coloco pra cozinhar, que cozinha em 15 minutos no máximo. E aí depois é só triturar tudo no liquidificador. Ou num mixer de mão. Meu mixer de mão
foi com Deus. Então, tô usando uma coisa que eu recomendo para absolutamente todos os meus pacientes, que é isso aqui. Esse blender, que a gente encaixa a base, coloca aqui e gira. Porque isso aqui, gente, é um mini liquidificador que liquidifica quase tudo. Claro que a gente não pode fazer grandes preparos aqui, mas é só colocar o negócio aqui, um pouco de água, o tempero que tu quiser, bate e aí tá pronto. Não tem rolo. Então, muito fácil. Aqui temos brócolis pronto, já cozido. As pessoas às vezes me perguntam, né? Ai, Lu, me falam em consulta, enfim, ou na vida. Ai, Lu, eu não tenho vontade de comer vegetais, folhas, saladas, né? No inverno. E, gente, eu também não, tá? Sejamos muito sinceros, né? A gente não tem vontade mesmo. Porque imagina, num frio de 4 graus, que vontade que tu vai ter de comer saladas, coisas geladas. Então não precisa, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Tudo bem comer quentinho. Então, por exemplo, o purê é uma forma ótima de consumir vegetais. Se eu tivesse outras coisas prontas, enfim, daria pra até colocar junto. Eu não tenho e também, como falei pra vocês, tô zero a fim de fazer. Então vou colocar o brócolis que já tá cozido, purezinho de moranga e vai ser isso. Vou mostrando aqui pra vocês como vai ficando. Enquanto eu vou preparando aqui, quero também conversar com vocês sobre o dia de hoje, que foi o dia que eu lancei. Vocês estão vendo isso mais pra frente, mas hoje eu divulguei no meu Instagram o canal e eu fiquei super feliz. Recebi muito amor, muito carinho, muitas mensagens. Eu não sou uma pessoa que fica tímida, sinceramente. Dificilmente eu sinto vergonha, mas juro que eu tava morrendo de vergonha de fazer esse canal, porque simplesmente parece que tudo que tinha pra mostrar não é interessante como a vida das outras pessoas. Mas enfim, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar aqui. E é isso. E aí eu vou aproveitar também pra contar pra vocês como é que tá em relação ao ciclo. Então, eu tô na segunda semana do ciclo da maratona, né? A Maratona de Chicago, caso alguém esteja chegando por aqui agora, eu vou fazer a Maratona de Chicago em outubro. Então, a maratona é no dia 12 ou no dia 13. É no sábado, é no domingo, eu nunca lembro o dia específico. Mas é nesse final de semana de outubro, a gente vai aproveitar pra fazer uma viagem de férias. Sim, gente. Sim, nós vamos antes, vamos fazer uma viagem e ficamos também uns dias depois. Vou mostrar pra vocês tudo isso aqui também nos vídeos. Mas, então, eu tô na segunda semana do ciclo. Semana passada eu tive um teste que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na esteira que eu comentei com vocês hoje. Então, eu tive um teste, depois eu tive que, enfim, refazer ele na rua, né? Eu não queria refazer na rua porque tava muito frio, né? Deixa eu botar isso mais pra trás. Então, eu não queria refazer ele na rua, não queria fazer na rua porque tava muito frio, fiz na esteira, no fim tive que refazer justamente porque deu errado com esse negócio, esse lance aí da esteira parar no meio. Então, essa segunda semana, essa semana eu já tenho, esse final de semana que passou eu tive 1h20 de longo, e agora eu já começo com 1h40 de longo, o que vai dar em torno de mais ou menos uns 18 quilômetros. Então é isso, estou bem ansiosa, bem nervosa. Vou testar os hidrogéis da Dobro. Esses hidrogéis aqui, eles têm mais água na composição, tem opção com e sem cafeína, eles têm mais água na composição, o que facilita a absorção a nível intestinal e a gente não tende a ter menos desconforto intestinal e não precisa tomar tanta água junto. Então, vou testar eles nesse final de semana e depois eu dou o retorno. Eu ganhei esses géis aqui no evento da Maratona de Porto Alegre, agora em junho, num evento exclusivo da Dobro com alguns profissionais. Então, vou testar e depois eu conto. É isso, gente. Acho que essa moranga já tá até pronta. Deixa eu ver. Aham. Então, tudo ele falar aqui, né? O que eu vou fazer agora? Ó, só vou tirar a água do cozimento, guardar um pouquinho e bater tudo no mixer. Ó, creme de moranga tá prontinho aqui. Rapidão. Agora, vou me servir, vou pesar minha comidinha aqui, tá? Não acho, de novo, gente,
Não tô aqui defendendo que a gente tenha que ser refém de balança, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Mas pra gente ter uma boa ideia, uma boa noção, e de acordo com a fase que a gente tá, é interessante sim. Começar aqui pesando 125 gramas de arroz. Acho que é até interessante não ficar falando sobre quantidades aqui, porque isso pode gerar gatilho. Até vi no canal da Gabi do P, que eles falam muito sobre nutrição, que é muito, muito legal. E eles sempre falam isso, eu acho que tem total coerência, que é não ficar falando sobre quantidades, justamente porque pessoas e pessoas, né? Cada um tem a sua quantidade proposta. A gente não tem que ficar comendo o que o coleguinha tá comendo, né? Todo mundo já tá cansado de saber disso. Feijão. Dona e proprietária da praticidade sou eu, tá? E da sujeira também, porque eu faço lambança. Mas eu não... Eu fiz pouco feijão e eu guardei aqui mesmo. Tipo, só vai dar mais pra amanhã. O almoço de amanhã. Tem que comer. E aqui... um potão de proteína texturizada de soja, que é uma das minhas fontes proteicas favoritas. Inclusive, aqui fica uma dica para os vegetarianos, veganos, enfim, amantes de proteína. É um caminho sem volta fazer a proteína texturizada sem hidratar. Dá pra fazer, tá? Mesmo processo, coloca direto na panela, como se fosse uma carne moída mesmo. E dá pra fazer. E é perfeito. Gente, passada a parte dos macronutrientes, a gente guarda essa balança, porque ninguém aqui, ninguém enquanto eu estiver viva, vai ficar pesando salada, vegetais, enfim. Deixa eu até ver se esse microfone tá ligado. Ah, tá ligado. Daqui a pouco eu tô falando aqui, tá desligado o negócio. Ninguém me ouve. Então, assim, ninguém vai ficar pesando vegetais, tá? Por favor. Aqui eu vou colocar quanto der na minha cabeça de brócolis, pensando que depois eu ainda tenho que colocar a melhor parte, que é esse purê maravilhoso. Agora eu vou esquentar no micro. Tcharam! Ai, ficou horrível a apresentação, né? Mas enfim, é isso. Vou jantar aqui agora e depois, gente, descansar. Que eu tô cansada. E eu tô gravando hoje, que é terça-feira, e o resto da semana vai ser assim super corrido. Eu vou tentar mostrar frames aqui, mas com certeza eu volto no domingo e aí faremos realmente um dia inteiro sobre... Um dia inteiro não, mas para vocês acompanharem o meu treino de domingo, que a gente já inicia o aumento do volume. Então eu já tenho 1h40 de treino, então nos vemos rapidinho durante a semana, mas domingo estou aqui. Boa noite. Bom dia! Corta pra domingo. Falei pra vocês que eu voltava no final da semana e é isso. Estamos aqui prestes a fazer um treino longo. Eu tenho 1h40 hoje. E eu ouso dizer que a única coisa boa do inverno é isso aqui, ó. 9h04 e tá ainda 9 graus na rua, então a gente tá bem tranquilos, com muita calma pra ir treinar, porque a temperatura ainda tá ok. E aí, gente, ó, retratos da vida real de uma casa de uma pessoa vegetariana e uma não vegetariana. Sempre falo isso para as pessoas acham que não funciona e aqui em casa, na verdade, funciona muito bem. Isso nunca foi nem um ponto, nenhum questionamento. Então a gente tá aqui organizando o que a gente tem pronto para fazer depois as marmitas da semana. Então aqui eu tenho lentilha congelada. Aqui tem um frango, enfim, que a gente vai fazer pro Lucas. Aqui tem molho vermelho, só molho vermelho caseiro congelado. Aqui tem moranga congelada. Aqui tem uma feijoada congelada, aipim. E aqui tem um resto também de frango. Então é isso. Na volta temos mais essa função. E aí, de pré, o que eu tô fazendo? Eu nunca faço isso aqui, quase nunca como sólido, mas hoje eu tô com fome. Tô sentindo que a minha barriga vai ficar vazia por muito tempo. E eu vou começar a sentir isso e vai me dar incômodo no treino. Então, tô comendo um pãozinho aqui com goiabada e um pouquinho de queijo. Mas, o meu pré-treino de sempre é esse aqui, ó. O Endurance Training da BioHelp. Que é um mix de 3 carboidratos. Então, ele tem malto, maltodextrose, palatinose e frutose. Então, ele é perfeito.
Vou tomar ele também. E junto esse aqui, que é um pré-treino de performance, um pouquinho mais de efeitos ergogênicos, então betalanina e cafeína principalmente. Farei isso. E aí, gente, volto quando eu estiver no carro, indo pro treino, porque também não quero atravancar toda a rotina do dia, né? Se demora muito pra treinar, demora muito pra fazer as marmitas, demora muito pra tudo. Então, bora. Chegando aqui em Campo Bom agora, vamos começar o treino em poucos minutos. Tá um diazinho nublado, não sei se vai dar pra ver aqui. Nada convidativo, mas enfim, é isso. Temos que fazer, não dá pra pular treino agora. Então, bora. Vou testar hoje o gel da Dobro, que eu comentei com vocês, e depois eu volto com reviews. Partiu. Já foi 1h05 por aqui. Na verdade 55. Vou experimentar agora o gel. Primeiro ponto, achei que ele abre bem fácil, ó. E aí, vamos ver. Ele tem a textura mais densa, tá vendo? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vamos ver. É diferente. Precisa mastigar. Diferente, não tô tão acostumada ainda. Fim de treino. Olha o dia. Ai, que lindo. A gente sempre termina melhor que começa, né? Isso é fato. Cansei. Hoje tinha, como eu falei pra vocês, 1h40. Era pra ser leve, e de fato foi leve pro pace, mas eu me senti muito pesada. E óbvio que isso tem relação com o meu dia de ontem, que foi extremamente cheio. Comi totalmente errado, muito açúcar. Não comi a quantidade suficiente de carboidrato ontem à noite. Mas, tudo certo. Treino feito, volume entregue. Agora, vamos pra casa organizar as coisas. Ai, feliz com esse diazão lindo e volume entregue. Agora é isso. Vambora. Oiê! Fim de domingo por aqui. Mostrei pra vocês hoje de manhã, depois do treino, né? Cheguei em casa, gente, acabada num nível. Começou a baixar a energia, sabe? Sabe quando a gente realmente sente que precisa, meu Deus, off total, descansar. Cheguei em casa, tomei um jungle, comi uma bergamota. E aí depois fui fazer me arrumar, né, enfim, me organizar, tomar banho e organizar o almoço e as marmitas da semana. Deu pra fazer tudo, mas eu fiquei bem cansada, confesso pra vocês. Como eu falei, hoje eu tava super pesada, né? Eu até tava falando pro Lucas sobre isso. Eu sou uma pessoa extremamente sensível nesse sentido. Quando eu faço as coisas certas, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Quando eu faço alguma coisa errada, eu não sai como eu previ. E isso, claro, obviamente tem uma questão muito relacionada com o meu mental, né? Eu fico extremamente impactada e nervosa, ansiosa, enfim, por eu não ter feito as coisas como elas deveriam ter sido feitas. Mas, em contrapartida, a gente precisa respeitar a vida acontecendo também, né? Então, nesse final de semana, eu tinha trabalho, né? Eu atendi pela manhã no sábado, todo mês eu atendo um sábado para conseguir contemplar os pacientes que não conseguem encontrar outro horário. Então, eu sempre faço isso. E aí, depois disso, eu tinha uma sequência de eventos até de noite. Então, eu tinha aniversário, tinha almoço e eu tinha um jantar. Tudo exatamente um depois do outro. Então, foi realmente um dia que eu não parei. Eu fiquei extremamente o tempo todo em pé. E, como eu mostrei pra vocês nessa semana, né? Eu tô no meu período menstrual, então tô nesse ciclo, no meu ciclo. Ai, mas enfim. O volume foi entregue, a semana tá feita. E ainda é o início, né, desse Road to Chicago. Então, estamos fechando a segunda semana do Road to Chicago. Então, ainda é compreensível. As coisas a partir daqui, inclusive eu tava olhando minha planilha, que ela já tá disponível, vão ficar mais intensas. Então,
realmente o volume vai subir, o tempo de treinamento vai subir, e eu preciso estar com isso extremamente organizado na minha agenda. E é isso. Então, agora eu tô aqui, tomando um chazinho e fazendo algo que eu amo. Eu sou completamente viciada. Eu acho que poderia vender esse serviço. Inclusive, se vocês quiserem esse serviço, me contratem, que é organizar viagem. Eu amo. Inclusive, eu tô aqui agora fazendo exatamente isso. Tô dando uma olhadinha aqui nas passagens, em algumas hospedagens. A gente cometeu um grandíssimo, grave erro e eu deixo isso aqui para todos vocês que vão fazer uma major algum dia. Assim que vocês passarem na major ou se inscreverem da forma que quer que seja, vocês de fato saberem que vocês vão ir, contratem a hospedagem. O que quer que seja também, Airbnb, hotel, enfim. Porque assim, a gente, óbvio, teve toda a questão do visto, enfim, que a gente iria, mas a gente teria que primeiro fazer o visto, enfim, ter a certeza de que a gente iria antes de contratar o negócio. E aí isso demorou um tempinho, né? Isso aconteceu em dezembro, eu tinha uma viagem em dezembro, a gente passou o Ano Novo e o Natal fora, e aí a gente viveu a nossa viagem, voltamos, organizamos o visto, e assim que a gente tinha tudo isso, a gente foi comprar as coisas. E aí, meu filho, aí o buraco já estava muito mais embaixo, as acomodações um absurdo, e quando eu digo absurdo assim, por noite, né, e assim, gente, parênteses, absurdo para uma faixa de vida, né? Então, assim, estou me referindo a uma noite, uma diária, 1.000 a 1.500 reais no mínimo, mínimo. Menos do que isso, impossível. Então, a gente virou, mexeu. Tem alguns amigos nossos que moram nos Estados Unidos e eles vão vir de Nova York, eles moram em Nova York, eles vão vir de Nova York para nos encontrar em Chicago. E aí, a gente virou, mexeu e encontramos uma hospedagem que fica nada mais, nada menos do que 1h20 da largada, porque tudo que era mais próximo era um absurdo. Então é isso. Então agora eu tô olhando as coisas aqui com muita antecedência, justamente por isso. E óbvio que como a gente vai pra lá, a gente já vai tirar férias, né? Então a gente vai antes, nós vamos no dia 3, no final do dia 3. E a gente fica até o dia 18 lá. Então, a gente vai fazer eu nem vou contar aqui ainda, vou deixar para futuramente. A gente vai fazer uma trip que não vai ser só em Chicago. Eu vou dar um único spoiler, não vai ser só em Chicago. E aí a gente vai fazer férias, enfim. Eu já tô olhando aqui com muita antecedência, então eu tô procurando, enfim, organizando também os voos internos. E é isso. Vou finalizar, então, o vlog dessa segunda semana. Sou extremamente novata nessa coisa de vlog. Acho que agora, hoje, pra ser sincera, que eu tô... Hoje, literalmente hoje, domingo, que ficou um pouco mais confortável pra mim. Opa! Ficou um pouco mais confortável pra mim ficar falando aqui, lembrando do microfone, lembrando que eu tenho que gravar. Acho que isso vai melhorar com o tempo, mas é isso. Este foi o vlog da segunda semana do Road to Chicago. E é isso, encontro vocês no próximo vídeo. Conto com vocês nos comentários. Se inscrevam aqui no canal se vocês querem acompanhar toda a minha trajetória até a prova. E não esqueçam de dar o joinha. Por favor, deixem um comentário aqui. E é isso, nos vemos no próximo vlog. Não sei se vai ser um vlog de fato ou um vídeo específico. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijinho!